Olá amigos, estamos de volta no nosso canal dos estudos do Livro dos Espíritos. Antes de tratar do assunto de hoje, que é conhecimento do princípio das coisas, quero responder ao nosso amigo Flávio Pinto, que mandou duas questões referentes ao panteísmo. Primeiro, ele pergunta assim, se Deus é ser, ele não pode estar? Olha, Flávio, Deus é, e ele está também porque o pensamento criador divino se manifesta através do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, e é através dele que a gente pode dizer que Deus é onisciente. Estamos mergulhados em Deus. Então ele está em toda parte e em nós através das irradiações mentais dele, que se caracteriza no fluido cósmico universal. E a outra questão de Flávio foi que ele disse, mas apesar de sermos individualizados, apartados de Deus, não poderíamos ter a pretensão de para ele ir, mais ou menos algo assim? A resposta, sim, a evolução espiritual significa a espiritualização, a nossa partida em direção ao retorno a Deus, a reconexão com Deus. Toda evolução é um reconectar do princípio espiritual, agora humanizado, o espírito, com o seu Criador. Então nós vamos estar, sem perder a individualidade, sem perder a nossa consciência, nós vamos estar unidos ao Pai através da nossa evolução espiritual. Foi o que Jesus quis dizer quando ele falou, eu e o Pai somos um. Espero que tenha respondido, tirado a dúvida do nosso amigo Flávio Pinto. Muito obrigado pela sua participação. E hoje o nosso tema, começando elementos gerais do universo, nós temos conhecimento do princípio das coisas. A questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Olha, gente, se a resposta dos espíritos para Kardec tivesse ficado em não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem, pareceria uma resposta arbitrária. Mas quando os espíritos complementam, neste mundo, vem mostrar para a gente, primeiro, a própria lei de evolução. Segundo, a pluralidade dos mundos habitados. E terceiro, a demonstração que a Terra, sendo um mundo ainda primário, segundo degrau da evolução, os seres que aqui vivem não estão preparados para conhecer algo ou as coisas mais transcendentes. Então, neste mundo, não há como o ser humano conhecer todas as coisas. Faltaria estrutura para a gente, para esse tipo de situação. Na questão 18, o homem penetrará um dia, pergunta Kardec, o mistério das coisas que lhes são ocultas? Resposta dos espíritos. O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. Olha que coisa fascinante. Essa resposta, complementando a 17ª, a primeira, essa resposta mostra que à medida que a alma evolui, à medida que a gente se depura, à medida que nos espiritualizamos, nós vamos desenvolvendo potencialidades divinas em nós. Existem faculdades em cada um de nós que nem imaginamos. Poderes extraordinários que só acessaremos à medida que nos tornarmos criaturas mais poderosas na intimidade do ser. À medida que nós conquistarmos virtudes e valores que por enquanto estamos distantes de conquistar. Porém, quando nós desenvolvermos essas faculdades, nós conheceremos melhor a intimidade de todas as coisas. Na questão 19ª, não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Por que é que Deus fixou os limites? Não por atitude arbitrária, mas por pedagogia, por um processo, diríamos, didático, porque exatamente por não possuir maturidade espiritual, faculdades desenvolvidas, nós ficaríamos muito mais confusos do que esclarecidos. Então, esses limites fixados estariam dentro do estágio espiritual que nós ocupamos no momento.
Olha a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec sobre isso. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Porém, não pode-se violar esses limites que o estágio espiritual nos condiciona. Quanto mais, diz Allan Kardec, é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz muitas vezes joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São as tantas decepções para o seu orgulho. A evolução da ciência mostra exatamente isso. Muitas coisas que a ciência acreditava ser verdadeira, depois descobriu que não eram. E quantas vezes coisas que eram ditas como verdades se tornaram equivocadas. Então, meus amigos, a ciência é um grande instrumento para a nossa evolução. Porém, necessário se faz unir a ciência com a espiritualização, a fim de que a nossa ciência possa nos auxiliar a desenvolver as faculdades que são inerentes a nós e que só iremos desenvolver à medida que nos rarefazemos, que nos espiritualizemos, que nós venhamos a avançar na nossa trajetória espiritual. A última questão de hoje é a pergunta 20. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Ou seja, algumas pessoas chegam a perguntar até hoje em dia, por que os espíritos não trazem revelações mais avançadas? Resposta: sim, se Deus achar útil, Ele o permite. Pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue por hora aprender. Por exemplo, a coleção de André Luiz, a coleção Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier. Existem revelações ali que a ciência começou a comprovar posteriormente, por exemplo, sobre a glândula pineal. André Luiz faz abordagem sobre a glândula pineal, que só agora, na década de 70, 80, começou a ser melhor estudada e aprofundada pela nossa ciência médica, referente às faculdades psíquicas. No entanto, estava revelado lá atrás, através de André Luiz. Mas o objetivo das comunicações mediúnicas não é impedir o avanço da inteligência humana, trazendo tudo pronto do mundo espiritual. A lei do progresso pede que a nossa inteligência na Terra descubra e avance cientificamente. Porém, quando Deus acha útil, Ele permite que os espíritos tragam, seja pela intuição, seja por uma comunicação ostensiva, mediúnica, revelações que irão impulsionar o progresso da humanidade. No próximo capítulo, nós vamos ver sobre espírito e matéria. Se alguém tiver alguma indagação, faça como nosso amigo Flávio Pinto. Pergunte, e na nossa próxima abordagem no nosso canal, a gente responde. Muita paz, Deus nos abençoe a todos.